Olá novamente, alunos do primeiro ano do Colégio Master. A gente volta aqui para a nossa terceira e última aula dessa semana, ou terceiro vídeo, melhor dizendo. O que que rola aqui, ó? Faltou só um tópicozinho para a gente fechar movimento retilíneo uniformemente variado. Eu chamei de movimento retilíneo uniformemente variado 2, conforme o livro de vocês faz, tá bom? Aqui a gente só vai tratar dos gráficos da distância pelo tempo, tá bom? Lembrando que vai ficar exercícios marcados para vocês do livro. Vai ser disponibilizado pelo aplicativo do colégio e pelo Google Sala de Aula, tá bom? Vamos à nossa aula. Gráficos, movimento retilíneo uniformemente variado 2, Daniel Ferreira, seu professor de física. Então, gráfico da distância pelo tempo. A equação, eu não botei ela aqui, mas a equação da distância no movimento retilíneo uniformemente variado, que apareceu lá na primeira aula dessas 3 sessões de aulas, dizia que a distância ou o espaço S era igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais um meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Esse quadrado no tempo vai nos mostrar que o gráfico da distância pelo tempo não é uma reta, mas sim uma curva, uma parábola, tá bom? Porque é uma equação de segundo grau. E nas equações de segundo grau, quando você faz o plot geométrico dessa curva, você obtém uma parábola, tá bom? Toda função de primeiro grau terá como gráfico uma parábola. A gente vai fazer algumas análisezinhas aqui nessa parábola. Aqui eu peguei só o arco de uma parábola para uma equação qualquer de distância pelo tempo, tá bom? O gráfico da distância pelo tempo. Diz assim, ó. O que é importante para nós? Vamos analisar aqui. A distância percorrida por um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado, que é o que a gente está estudando, varia com o quadrado do tempo, tá bom? O tempo na expressão é a ao quadrado, portanto é uma função de segundo grau. Isso significa que o gráfico da distância versus tempo, não será uma linha reta, que foi o que eu acabei de dizer, mas sim uma curva, como é mostrado nessa figura, certo? Vamos para frente então. Com base no gráfico anteriormente mostrado, o que a gente pode concluir? Primeiro, a gente pode determinar a velocidade instantânea. O que é velocidade instantânea? A velocidade que ocorre no instante, aquela velocidade que está lá no velocímetro, por exemplo. A gente pode determinar a velocidade instantânea do automóvel em um instante t qualquer, com base naquele gráfico. Como? Basta a gente calcular a inclinação da reta no ponto que você escolher no gráfico, tá bom? Concluindo esse pensamento, podemos dizer que a inclinação da tangente, ou da reta que tange o ponto que você escolheu a curva, em um ponto que você considerou, do gráfico da distância pelo tempo, representa a velocidade instantânea do corpo naquele ponto, certo? Aqui, ó, é assim. São essas retas aqui. Suponha que você quer descobrir a velocidade do corpo nesse ponto P. Como é que você faz? Você traça uma reta tangente aqui e calcula a inclinação dessa reta. Como é que calcula a inclinação da reta? Pela tangente, certo? Você calcula esse pedaço sobre esse pedaço aqui, ó. Tá bom? Um pedaço sobre o outro, que nem você faz com a aceleração. ΔV sobre ΔT. Parecia um gato ali. Voltando. ΔT sobre ΔV, certo? E você descobre a velocidade nesse ponto. E essa inclinação já te mostra se a velocidade é maior ou menor. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Aqui, por exemplo, ó, no mesmo gráfico, em outro ponto P', como a inclinação ali é mais inclinada à reta, significa que a velocidade aqui é maior, certo? A gente vai fazer um exemplo agora sobre isso. Vamos ao exemplo, um exercício resolvido. Diz assim, ó. A figura seguinte representa a distância pelo tempo para o movimento variado de um carro. Ele pegou esse pedacinho do arco de parábola. Esse arco provavelmente ele vai se prolongar aqui e se repetir e cair aqui, mas a análise vai ser feita só aqui, tá bom? Aí diz assim, ó, em que instante TA ou TB é maior a velocidade do automóvel? Beleza, lembra que você tem que calcular, não precisa nem calcular, que você vai desenhar uma reta tangente aqui e outra tangente aqui. A que tiver maior inclinação vai resultar justamente na maior velocidade, é o que diz a resposta. A gente traça uma reta tangente é que passa riscando num ponto. Imagina que você quer analisar a tangente a esse ponto, ela passa aqui. Se esse ponto está mais assim, a tangente passa assim, certo? A reta que tange. Então, traçamos uma tangente à curva nos pontos A e B, que correspondem, respectivamente, aos instantes TA e TB.
a inclinação dessa tangente no ponto A é maior, logo a velocidade em A é maior do que a velocidade em B. Entendeu? Ó, você vai pegar sua régua, botar ela, a barriguinha da régua aqui nesse ponto e traçar uma reta. Por exemplo, daqui até aqui. E depois traçar uma reta no ponto B. Qual que está mais inclinada, a de A ou a de B? Você vai perceber que a reta de A é mais inclinada. Isso significa que ele tem maior velocidade. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Tá bom? E letra B. Qual é o valor da velocidade no instante TC? Ó, quando você traça a reta tangente àquele ponto TC, você vai desenhar aí no seu caderno. Então, ao traçarmos a tangente à curva no ponto C, observamos que ela é paralela ao eixo do tempo. Então, o ponto C está justamente paralelo ao eixo do tempo. Significa que a inclinação é nula. Ele não está inclinado nem para lá nem para cá. Ele tem inclinação zero. Isso vai implicar que a velocidade naquele ponto é zero, tá bom? Então, isso é uma outra informação importante que vai te ajudar a resolver muitos exercícios aí. Obrigado pela atenção. Mais uma vez, esse vídeo era curtinho. Obrigado pela sua atenção. Bons estudos. Fiquem em casa. E até a próxima. Forte abraço a todos.